Eu tive um AVC e quem tem AVC fica com várias sequelas. E hoje eu vou responder algumas perguntas sobre isso. João, quais foram as principais sequelas que você ficou após o seu AVC? Vamos lá, cara, são várias sequelas que eu tenho. A minha principal é a afasia. Eu vou explicar para vocês o que é afasia. A afasia, ela é a fala das pessoas, tá? Até hoje, tem um ano e alguns meses que eu tive meu AVC e agora eu consigo participar das suas perguntas, porque antes eu não conseguiria de nenhuma forma fazer isso, porque eu fiquei mudo, eu não conseguia falar absolutamente nada. Mas como é que é isso? O meu AVC foi do lado esquerdo. E quando você tem um AVC do lado esquerdo, ele principalmente pega a fala das pessoas e o sentimento das pessoas. Quando a pessoa tem alguma coisa do lado direito, do cérebro do lado direito, ele pega principalmente a parte física das pessoas. As pessoas ficam tortas, com o pé, o braço, a perna torto. Eu não tenho nada torto, mas eu tenho algumas coisas que são sequelas, porque o AVC me deixou, mas eu principalmente fui pegou principalmente o meu lado que eu falo com as pessoas. Então, a afasia é uma delas que você pode ter quando você tem alguma coisa que pegam do lado esquerdo. Tem outras coisas também que você pega. Como é que eu vou falar? Eu não vou falar porque eu não sei o nome de cada coisa. Eu vou pegar algumas... eu vou pegar... Pesquisar. Vou pesquisar para poder explicar para você exatamente o que eu tive, tá? Mas principalmente a fala é o que eu tive muito forte. Eu fiquei, como eu falei, fiquei mudo durante 8 meses, que eu não falava absolutamente nada, e eu preciso fazer fono todos os dias para voltar a conversar. Eu gosto de usar um exemplo que eu pergunto se a pessoa fala francês. E a maioria das pessoas não falam. Eu falo, foi exatamente isso que aconteceu comigo, só que dentro do português. Eu desaprendi a falar todas as coisas que eu sabia em toda a minha vida. Eu sempre falei muito com as pessoas, eu fiz jornalismo, sou extremamente comunicador com as pessoas, já tive mais de 20 restaurantes, eu sou empresário há 32 anos, ou seja, a minha vida era conversar com as pessoas. Isso acabou completamente e agora eu começo a voltar. Então, além disso, eu perdi a força no lado direito, no braço direito, na perna direita, o meu rosto desabou, meu rosto caiu, totalmente caído, e eu tive que, durante 4 meses, fazer fisioterapia também todos os dias para poder voltar. Ainda não voltou, eu não tenho a mesma força do lado esquerdo quanto eu tenho do lado direito, no braço, na perna. Meu rosto está bem melhor, mas quando eu converso com as pessoas, ainda pega alguma coisa, principalmente na boca, do lado direito. Eu também não consigo ver as coisas como eu via para trás. Tem uma série de coisas, cara, impressionante, que eu nunca tive um AVC. E atualmente, como eu tive, eu consigo entender como é difícil você voltar a ser uma pessoa como você era antes de ter um AVC. E você precisa fazer muita fisioterapia, fazer muito fono para poder voltar de uma forma, pelo menos, normal, para voltar a ter um dia a dia normal. Entendi. Qual foi a primeira coisa que você percebeu que não conseguia fazer mais como fazia antes, depois do AVC? Falar, cara. Era muito difícil. Era muito difícil falar. E eu não falava que isso aqui era um copo.
Eu não sabia que era um copo. Eu falava... Você fala exatamente assim. Você não fala absolutamente nada. As pessoas que olham isso, elas acham que você está até brincando, ou que você está, enfim, fazendo alguma brincadeira, mas você não fala absolutamente nada. Você não sabe o que tem uma água, você não sabe falar água. Não é nem que você não fala uma palavra, você não fala uma palavra, não, uma frase, você não fala uma palavra. Não sabia falar copo. Não era eu quero beber água nesse copo. Eu não falava isso. Isso demorou 4 ou 5 meses para falar mal. Então, assim, é muito difícil ter um AVC, ter a sequela e poder fazer as coisas que você precisa fazer para voltar, pelo menos, a melhorar alguma coisa. Entendi, mas como foi encarar essa nova realidade logo após sair do hospital? É difícil, cara. É muito difícil você ter esse problema e voltar a ter uma vida normal de uma forma totalmente diferente, né? Então, a primeira coisa que você tem que entender, cara, quando você tem um AVC, ou você tem alguém da sua família que tem um AVC, é estudar. Estudar. O que você precisa fazer para tentar melhorar o mais rápido possível e você precisa ir para dentro desse problema. Eu fazia fono todos os dias. Não é todos os dias, eram todos os dias, de manhã, de tarde, de noite. Por quê? Porque eu queria voltar a falar. E eu sabia que ia demorar muito para eu voltar a falar, porque eu já entendi que era um negócio muito pesado. E a força que eu entrei para fazer fono foi muito forte. Eu fazia 3 vezes por semana pessoalmente e as outras 4 vezes por semana digital. Então, eu fazia isso o dia inteiro, todos os dias. Isso talvez tenha me ajudado a melhorar um pouco mais rápido, tá? E também muito rápido que eu pude voltar a fazer, a cuidar da minha sequela. Eu fiquei 15 dias no hospital, 7 dias na UTI e 7, 8 dias no quarto. E quando eu saí, no dia seguinte eu estava no fono, que é a... Esqueci o nome dela, cara, que loucura. Caroline. Ela é incrível e ela me pegou lá dia 9 de janeiro de 2025 e eu caí para dentro disso. E ela fez um trabalho muito legal comigo, onde eu começava a responder as coisas mais fáceis do mundo, óculos, xícara, copo, água, o básico do básico. Aqui na minha casa, para você ter ideia, na cozinha, a minha geladeira tinha escrito geladeira, o fogão, fogão, a cozinha, a pia, pia. Aí abria, tinha guardanapo não, era faca, garfo, colher, com os nomes. A minha esposa botava os nomes para eu abrir aquilo ali e eu falava, colher. E você tem que falar todo dia, o tempo todo. Todo dia, o tempo todo, porque só assim você começa a relembrar, a reaprender qual o nome de tudo que está dentro da sua casa. Na cozinha, no banheiro, era a mesma coisa. O quarto estava escrito, era espelho, pasta de dente, escova de dente, tinha nome escrito, para eu poder ler. E outra coisa, eu não conseguia ler. Eu desaprendi a ler, a escrever e a falar. Então, eu preciso falar isso para as pessoas entenderem como é grave isso. Não é que eu aprendi a escrever ou que eu esqueci, não. Eu desaprendi a falar, a escrever e a ler. Qualquer coisa eu não sabia ler. Atualmente, eu não consigo ler. Conheça as principais sequelas após o AVC.
Hoje, fazendo todos os dias há 1 ano e 3 meses, eu consigo pensar, ler e falar de forma tranquila. Mas se eu começar a ler um título, esquece. Então tem que treinar também todos os dias. É muito difícil, cara. É muito difícil, mas ao mesmo tempo é muito bom, cara. Você, cada dia que passa, você melhora um pouquinho, um pouquinho. Então você tem que entender que você vai mudar muito devagar, mas todos os dias. Muito bom. Qual foi o momento mais difícil ao perceber essas limitações do seu dia a dia? Rapaz, foi no hospital ainda, cara. Eu estava no hospital no dia seguinte. Eu tenho muitos vídeos, né, que eu tenho no hospital, que eu uso no meu AVC Eu Sobrevivi, que é uma rede, que eu tenho Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn, e que eu mostro vários vídeos meus no hospital, e ali eu já não falava absolutamente nada, mas nada do nada. Então, ali eu falei, cara, eu estou com um problema, que eu nunca tive um problema nessa vida. Eu já tive alguns problemas, obviamente, quando a gente se machuca, que tem alguma coisa, mas depois do AVC, eu entendi o que era realmente ter um problema e o que a gente tinha que fazer para poder minimizar. Como isso afetou a sua identidade como pessoa? Como é que você se via agora, a partir daquele momento? É uma ótima pergunta, cara. Você muda, né, cara? Porque você era um cara que falava muito bem, que se comunicava muito bem, que usava isso para trazer pessoas, para fazer negócios, para fazer amizades, para fazer as coisas, e de uma hora para outra você dorme ótimo e acorda um lixo. Um lixo. E eu falei, cara, eu preciso voltar, vou ter que entender que é devagar, mas eu vou ter que voltar. Então, é você ser um cara e no dia seguinte você nasce completamente destruído. Isso porque eu falei, o meu problema foi na fala. Quem tem com a parte física, eu não sei se é pior ou é melhor, tá? Mas as pessoas ficam tortas, andam torto, tem que fazer fisioterapia para abrir a mão, abrir o braço, andar com a perna. E, de novo, é muito difícil, cara. Tudo que acontece no seu cérebro, do lado esquerdo ou do lado direito, são muito difíceis para você voltar a ser o que você era antes. Muitas vezes, muitas pessoas não conseguem. Muitas pessoas deixam, como é que é? Desistem? Desistem. Não pode desistir. Não pode desistir. Nunca. Tem que ir para dentro. E tem que ter calma e tem que sempre fazer, todos os dias. Por mais que você passe uma situação difícil, você não pode largar. Você tem que ir para dentro. E você sentiu medo de nunca mais voltar a falar, ser aquela pessoa que você era antes? Você sentia esse medo? Medo? Não, medo não, cara, mas eu fiquei muito preocupado. Eu fiquei muito preocupado, cara. Eu, quando tenho um problema na minha vida, eu penso o seguinte, o que eu posso fazer para resolver esse problema que eu tenho? Então, isso que eu tive mais do que medo. Eu falei, cara, o que eu preciso? E eu comecei a ler. Eu tinha que ler, porque eu não conseguia ler por aqui. Então, eu tinha que estar com alguém que falasse para mim, conversava com as pessoas, escutava com as pessoas, conversava com quem tinha, com quem já teve, com quem estudava, para eu poder entender o que eu tinha e o que eu podia fazer para melhorar. Então, eu não tive medo de voltar a falar. Obviamente que eu tinha muitas dúvidas, porque eu não sabia e não sei se eu vou voltar a falar como eu falava. Ah, mas você fala bem. Não falo bem, cara. Eu falo, atualmente dá para me comunicar com as pessoas. Por isso que eu também criei esse programa para falar sobre as pessoas que têm o AVC, com quem
trata das pessoas como a família ou os amigos, e para as pessoas que nunca tiveram, cara, porque é importante as pessoas saberem o que elas podem acontecer para ter um AVC. Então, antes de ter, começa a saber o que dá para você fazer para não ter esse problema, porque depois desse problema, você vai arrumar um problema para a tua vida, e é bom, mas ao mesmo tempo é bem difícil, cara, é bem difícil. Entendi. E quais são as suas maiores dificuldades hoje, no seu dia a dia, que você enfrenta? Rapaz, vamos lá, vou te falar umas coisas que acontecem comigo. Eu tenho sono durante o dia. Eu nunca dormi durante o dia. Hoje eu tenho sono. Hoje, agora, eu estava com sono. E eu acordei 8 horas da manhã, dormi ontem 10 horas da noite e acordei com sono. Por quê? Porque quando você tem um AVC, que é no seu cérebro, eu ainda não estou 100% ok dentro do cérebro. Então, de vez em quando dá sono, você dorme, você precisa dormir. Eu dormia muito mais, agora eu durmo bem menos. Então, eu tenho sono, eu não consigo falar como eu falava, eu não consigo dirigir como eu dirigia. Atualmente eu preciso dirigir com óculos para longe, e esse óculos é para perto, para ler perto, para longe. Eu não consigo malhar como eu malhava. Eu vou malhar? Vou malhar. Eu treino jiu-jitsu? Vou treinar jiu-jitsu. Mas não é como eu treinava. Eu treinava jiu-jitsu e judô desde 5 anos de idade. Eu sou faixa preta. Eu treino igual? Estou tentando, mas não treino igual como eu treinava. Eu tenho a força que eu tenho? Não tenho. Eu tenho menos força no braço direito, na perna esquerda. Ah, mas tenho força, mas eu não tenho como eu tenho do lado esquerdo. E tudo bem, meu irmão. Tudo bem. Você tem que entender que você tem. Então, em vez de eu fazer bíceps com 20, eu vou fazer com 16. Faço com 16 os dois. É o que dá. É o que dá. E daqui a pouco vou estar com 18. E talvez eu esteja com 20. Mas é isso que acontece. São várias sequelas que você tem. Obviamente que a minha principal é a fala. Mas tem outras grandes sequelas que tem para... De vez em quando eu estou num lugar com muita gente, eu fico meio sem equilíbrio. Já melhorou? Já melhorou. Já ficava extremamente sem equilíbrio. Eu ia descer uma escada, eu descia sem falar nada, descia ali com a... Como é que é o nome que você bota? Na mão do corrimão. No corrimão. Mas senão, eu poderia cair. Então, são uma série de coisas que as pessoas têm que você nem sabia que você ia ter. Daqui a pouco você fala, pô, não tô... Será que eu tô tonto? Não, você está sem equilíbrio. Então, isso acontece com todas as pessoas e cada um com um tipo, tá? Quem tem AVC, cada um tem um tipo. Tem gente que acha mais difícil se mexer, outro que acha mais difícil falar, mas todas as pessoas deixam várias sequelas. Entendi. Existe alguma sequela hoje que você tem, que as pessoas não veem, mas que te impacta muito? Afasia, cara. Afasia, porque as pessoas conversam comigo. Atualmente eu converso bem pouco tempo. Falar pouco eu falo bem, falo ok. Mas se eu for falar uma reunião para explicar o que eu quero, como é que eu quero, eu não consigo. Vou fazer? Vou fazer. Se eu não estiver saber por aqui, eu vou arrumar uma outra palavra e vou levar. Mas é porque eu também vou para dentro do problema, cara. Eu não fico... Não, eu vou para dentro. Eu falo, ó, tive o AVC, não estou 100%, mas a gente vai se comunicar. Eu faço palestras, cara. Faço palestras com AVC, falando sobre o AVC. Porque é isso que tem que ser. As pessoas precisam falar do problema, dos problemas que ela tem, das sequelas que ela tem. Então, como eu falei, eu tenho várias outras, mas a minha principal é conversar com as pessoas de uma forma 100% natural. Certo. E como é que é depender, mesmo que parcialmente, de outras pessoas? Né? É muito difícil, cara. É muito difícil, é muito ruim. Por isso que eu também corri o mais rápido possível para poder não depender 100% de alguém. Mas chega uma hora que você precisa, cara. Você precisa ter uma pessoa, a minha mulher, os meus filhos, o meu pai, os caras têm que estar do teu lado, cara, porque eu tinha 51, estou com 52 anos,
nunca tinha pedido nada para ninguém, pelo contrário, eu era o cara que resolvia a vida de todo mundo e acordo precisando das pessoas me ajudarem. Então, é muito difícil, é muito diferente, né? Você sair do cara que leva para virar o cara que ia ser levado, é muito difícil, ainda mais eu. Sou homem, sou pai, tenho meus filhos, tenho minha vida, sou empresário, tenho vários restaurantes. É difícil, cara, é difícil. E você tem que falar, cara, agora eu preciso de alguém, eu preciso de ajuda, me ajuda. E você também tem que as pessoas saberem te ajudar, porque cada pessoa tem uma forma. Tem a pessoa que fica mais irritada, outra que fica mais triste. Então você tem que entender quem é que você vai ajudar. A família tem que saber que ela está ajudando uma pessoa, primeiro que ela não está feliz. E segundo, como é que aquela pessoa é, como é que você vai saber levar aquela pessoa de uma forma positiva. Então isso aconteceu, atualmente eu não preciso de ninguém para nada, graças a Deus, mas, cara, durante um bom tempo eu precisava e graças a Deus eu tinha todo mundo do meu lado, graças a Deus. João, teve algum progresso ou uma pequena vitória que te marcou muito nessa jornada aí? Pô, tiveram algumas, cara. Tiveram algumas. O que eu estou falando hoje é engraçado. Eu fico emocionado falar sobre isso, porque é difícil você ter uma situação tão delicada e você conseguir melhorar, cara. E fazer isso que eu estou fazendo, fazer esse programa, tá voltando a falar com os as pessoas que me seguem, isso para mim pode ser uma grande honra para mim, um grande presente eu ganhei, porque eu sempre falei muito com as pessoas, eu estudei jornalismo, então eu falo com as pessoas desde muito novo, eu falo bem com Palestra, microfone, eu falo para as pessoas, eu gosto de ensinar, de aprender, eu gosto. E chegou uma hora eu falei, cara, eu não consigo. E eu falei, cara, quando é que eu vou poder voltar a falar com as pessoas, que eu poder olhar dentro da cara das pessoas e falar, cara, é bom estar aqui com você, eu estou muito feliz de estar aqui com você, cara. É muito diferente, é muito bom, cara. Então isso para mim é um grande prazer que eu ganhei de Deus, cara. Isso é Deus que me deu esse prazer, primeiro de eu não morrer, e segundo, dele me dê força para eu voltar a conversar com todos vocês. É muito bom. Legal, João. O que te motiva a continuar lutando todos os dias? Cara, eu quero sempre melhorar. Independente de ter tido AVC ou não, a gente tem que estar sempre buscando o que a gente pode fazer para ser uma pessoa melhor. O que a gente pode fazer para ser uma pessoa que a gente ajuda as pessoas que estão com a gente, que ajuda as pessoas que a gente nem conhece. E o AVC, quando eu fiz, cara, ele foi mais um presente que eu ganhei, porque eu falei, cara, agora eu vou falar com todas as pessoas que têm AVC, com as famílias, com quem não quer ter AVC. Então, é mais uma coisa que eu aprendi para ajudar as pessoas, cara. Isso não tem nada melhor na vida do que você ajudar as pessoas. João, o que as pessoas não entendem sobre quem vive com as sequelas do AVC? Explica pra gente. As pessoas não sabem de nada, cara. E eu não estou falando isso que é ruim, não, para a pessoa, mas estuda, escolhe quem sabe o que está falando, que já teve. As pessoas escutam muito os médicos falando que é importante, pessoas que ajudam, que é importante. Conversa com quem teve AVC, com quem é um AVCista, porque essa pessoa ela vai dizer de dentro o que é você ter sequela, como é difícil você ter sequela,
O que você tem que fazer exatamente para poder minimizar as dores da sequela? Quais as dores que você tem? Quais as dores que o outro pode ter? Isso é tudo. Você escutar quem tem. Quem sabe é uma coisa muito importante, mas quem tem, cara, desculpa, ninguém vai falar com tanta propriedade com quem já teve AVC, cara. E é isso que as pessoas precisam falar, é por isso que eu estou aqui conversando com as pessoas, porque é muito importante todos entenderem o tamanho da dor que é você ter um AVC e você quiser alguém para te ajudar e de repente a pessoa não sabe o que ela tem que fazer. Então, isso é a coisa mais importante, é conversar com quem teve AVC. Que conselho você daria para quem acabou de passar por isso ou para alguém da família também que está passando por essa situação? Ótimo, cara. São duas coisas que são extremamente diferentes, mas as duas são totalmente juntos. Quem quer cuidar de alguém que tem AVC, a família, estuda, lê, conversa comigo, me manda uma mensagem, fala comigo, estuda, entende o que é um AVC, quais são as sequelas do AVC. Isso é a coisa mais importante, para você entender o que você vai matar no peito, que você que vai ter que resolver, cara. Quem tem que resolver é a família. Quem faz o gol é o cara que tem AVC, mas quem tem que fazer a bola chegar é a família, porque sozinho, desculpa, ninguém resolve. O cara que teve um AVC sozinho está morto. Então, são duas coisas. O time é a família e o cara que tem AVC é o cara que sente o que ele está tendo. Tem que saber se o cara vai ter depressão, se ele está chateado, se ele está quieto, de que forma que ele está mudando. Ele vai mudar porque ele também está sentindo uma série de coisas que ele nunca teve. Então, para quem tem AVC, é muito estranho, cara. Você era um cara normal e você dorme e acorda totalmente torto. Eu já fiz problema no bíceps, já operei meu coração, eu fiz uma ablação no coração, mas estava tudo bem, porque a minha cabeça estava ok. O AVC, você não tem ideia do que é alguma coisa machucar o seu cérebro, cara. Então, é isso que quem tem AVC tem que saber, entender, e todo dia ele aprende com as coisas que ele mesmo está sentindo. Porque ninguém vai dizer o que ele vai sentir, porque cada um tem uma coisa, cada um resolve de alguma coisa. Eu resolvi dessa forma, tem outro que resolve de outra forma. Então, o cara primeiro tem que entender de que forma que ele vai conseguir resolver. E a família tem que estar junto com ele, ajudando, botando ele para cima, fazendo ele fazer todas as coisas que atualmente o médico, o fono, o fisioterapeuta entendem que é o melhor para quem tem AVC. Excelente, João. Uma última pergunta. Você acredita que, mesmo com as sequelas, é possível ter uma vida feliz? E por quê? Rapaz, se eu não morrer, a minha vida já é feliz demais, cara. Feliz demais. É muito bom você ter uma segunda chance. Era para eu ter morrido no dia. Deus falou que eu não ia morrer. E para mim isso já vale tudo. E todos os dias eu vou em frente. Todos os dias você tem que buscar coisas novas, aprender as coisas novas, estudar pessoas legais, coisas importantes, entender o que você pode fazer uma pessoa cada vez melhor para ajudar as pessoas. Isso é importante, cara. Dessa forma você começa ao dia que chegar ao final da sua vida, você fala, porra, cara, muito obrigado, muito obrigado. Excelente, João. Obrigado. Até a próxima.